Um, dois, dois e meio, três, três e meio, quatro, quatro e meio, cinco. Aí, já saiu dessa curiosidade para quem não quer pegar spoiler do quanto dos textos do Kevin Day e quanto do livro da trilogia pelo jogo? Bom, a Catherine Day, como eu disse, não morreu por conta do X. Ela morreu porque ela falhou. Mas, Jordana, como assim? Falhou o quê? A trilogia envolvendo Kevin é muito triste e sombria. A Kathleen, ela nunca quis ser mãe do Kevin Day. Ela não estava disposta a sacrificar sua vida pelo seu filho, mas ela estava disposta a sacrificar seus títulos para ter o Hal Mike Madison de volta, sendo que na época o Hal Mike Walker ele terminou com a Kathleen porque ele descobriu uma traição dupla. Jordana, que traição é essa que envolve antes do nascimento do Kevin Day? Que a Kathleen mais o Edgar Lanson estava saindo. Por isso que o Walker terminou com ela. Eu acho que tem até uma carta da trilogia. Eu vou tentar achar para vocês aqui. Um, dois, dois e meio, três, três e meio, quatro, quatro e meio, cinco. Aí, já saiu dessa curiosidade para quem não quer pegar spoiler do quanto dos textos do Kevin Day e quanto do livro da trilogia pelo jogo? Bom, a Catherine Day, como eu disse, não morreu por conta do X. Ela morreu porque ela falhou. Mas, Jordana, como assim? Falhou o quê? A trilogia envolvendo Kevin é muito triste e sombria. A Kathleen, ela nunca quis ser mãe do Kevin Day. Ela não estava disposta a sacrificar sua vida pelo seu filho, mas ela estava disposta a sacrificar seus títulos para ter o Hal Mike Madison de volta, sendo que na época o Hal Mike Walker ele terminou com a Kathleen porque ele descobriu uma traição dupla. Jordana, que traição é essa que envolve antes do nascimento do Kevin Day? Que a Kathleen mais o Edgar Lanson estava saindo. Por isso que o Walker terminou com ela. Eu acho que tem até uma carta da trilogia. Eu vou tentar achar para vocês aqui. Gente, como eu disse anteriormente, que a história da Kathleen não foi desvivida pelo ex. Foi, na verdade, porque ela tinha um caso com Edgar Lanço quando estava reconciliada com Mike Madison, que é o Alk Madison. E nesse momento, o Walker tinha reconciliado com a Kathleen, deixando seu primeiro amor, que não é a Kathleen, ir embora para protegê-la do Edgar Alonso. Na verdade, o primeiro amor do Walker é a mãe biológica dos filhos dele na teologia, que é o Nell e o Risden. Eles são irmãos gêmeos
e o Neo não é filho único. Pequena spoiler e surpresa. Isso vocês vão perceber nos extras. Só que o Kevin é filho do Walker quando ele e a Kathleen estavam perto da separação deles, ou pré-iniciamento da separação. Só que o Madison não sabia que a Kathleen estava grávida do Kevin Day. E nisso, o Edgar Lanson foi consolá-la, porque o Edgar Lanson não quis o Kevin pelo talento dele, e sim por razões mais sombrias e do passado dele com a mãe dele. Gente, como eu disse anteriormente, que a história da Kathleen não foi desvivida pelo ex. Foi, na verdade, porque ela tinha um caso com Edgar Lanço quando estava reconciliada com Mike Madison, que é o Alk Madison. E nesse momento, o Alk tinha reconciliado com a Kathleen, deixando seu primeiro amor, que não é a Kathleen, ir embora para protegê-la do Edgar Alonso. Na verdade, o primeiro amor do Walker é a mãe biológica dos filhos dele na teologia, que é o Neo e o Risden. Eles são irmãos gêmeos e o Neo não é filho único. Pequena spoiler e surpresa. Isso vocês vão perceber nos extras. Só que o Kevin é filho do Walker quando ele e a Kathleen estavam perto da separação deles, ou pré-iniciamento da separação. Só que o Madison não sabia que a Kathleen estava grávida do Kevin Day. E nisso, o Edgar Lanson foi consolá-la, porque o Edgar Lanson não quis o Kevin pelo talento dele, e sim por razões mais sombrias e do passado dele com a mãe dele. Gente, como eu disse anteriormente, que a história da Kathleen não foi desvivida pelo ex. Foi, na verdade, porque ela tinha um caso com Edgar Lanço quando estava reconciliada com Mike Madison, que é o Alk Madison. E nesse momento, o Alk tinha reconciliado com a Kathleen, deixando seu primeiro amor, que não é a Kathleen, ir embora para protegê-la do Edgar Alonso. Na verdade, o primeiro amor do Walker é a mãe biológica dos filhos dele na teologia, que é o Neo e o Risden. Eles são irmãos gêmeos e o Neo não é filho único. Pequena spoiler e surpresa. Isso vocês vão perceber nos extras. Só que o Kevin é filho do Walker quando ele e a Kathleen estavam perto da separação deles, ou pré-iniciamento da separação. Só que o Madison não sabia que a Kathleen estava grávida do Kevin Day. E nisso, o Edgar Lanson foi consolá-la, porque o Edgar Lanson não quis o Kevin pelo talento dele, e sim por razões mais sombrias e do passado dele com a mãe dele. Gente, como eu disse anteriormente,
que a história da Catherine não foi desvivida pelo ex. Foi, na verdade, porque ela tinha um caso com Edgar Lanço quando estava reconciliada com Mike Madison, que é o Alec Madison. E nesse momento, o Alec tinha reconciliado com a Catherine, deixando seu primeiro amor, que não é a Catherine, ir embora para protegê-la do Edgar Alonso. Na verdade, o primeiro amor do Walker é a mãe biológica dos filhos dele na teologia, que é o Neo e o Risden. Eles são irmãos gêmeos e o Neo não é filho único. Pequena spoiler e surpresa. Isso vocês vão perceber nos extras. Só que o Kevin é filho do Walker quando ele e a Catherine estavam perto da separação deles, ou pré-iniciamento da separação. Só que o Madison não sabia que a Catherine estava grávida do Kevin Day. E nisso, o Edgar Lanço foi consolá-la, porque o Edgar Lanço não quis o Kevin pelo talento dele, e sim por razões mais sombrias e do passado dele com a mãe dele. Gente, como eu disse anteriormente, que a história da Catherine não foi desvivida pelo ex. Foi, na verdade, porque ela tinha um caso com Edgar Lanço quando estava reconciliada com Mike Madison, que é o Alec Madison. E nesse momento, o Alec tinha reconciliado com a Catherine, deixando seu primeiro amor, que não é a Catherine, ir embora para protegê-la do Edgar Alonso. Na verdade, o primeiro amor do Walker é a mãe biológica dos filhos dele na teologia, que é o Neo e o Risden. Eles são irmãos gêmeos e o Neo não é filho único. Pequena spoiler e surpresa. Isso vocês vão perceber nos extras. Só que o Kevin é filho do Walker quando ele e a Catherine estavam perto da separação deles, ou pré-iniciamento da separação. Só que o Madison não sabia que a Catherine estava grávida do Kevin Day. E nisso, o Edgar Lanço foi consolá-la, porque o Edgar Lanço não quis o Kevin pelo talento dele, e sim por razões mais sombrias e do passado dele com a mãe dele.